Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Estamos aqui, com o nosso convidado Ricardo, ele que é epidemiologista, vai conversar um pouco sobre nós, sobre essas questões da saúde, do SUS, e é isso, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo, eu tenho 30 anos. No caso, eu sou formado em enfermagem, mas não atuo mais como enfermeiro. Atualmente, eu trabalho como responsável pelo núcleo de epidemiologia hospitalar. Então, eu sou epidemiologista. Eu estudei, me formei na Universidade Federal do Ceará. Foram 5 anos de curso, mais 2 anos de MBA em gestão e saúde, com ênfase em epidemiologia. Olha que legal, muito bom, viu? Muito bom. Interessante. Então, nossa primeira pergunta para hoje é: qual o conceito de saúde para ti? É uma questão que você pode abranger muitos fatores, né? Bom, conceito de saúde. Um pouco ampla essa resposta, mas a gente pode lançar mão do contexto da OMS como estado completo físico-mental, e não somente ausência de doença, mas não só isso, eu também uso o que Maslow dizia sobre as necessidades humanas básicas completas. Então, saúde é exatamente isso. É você ter a sua parte física contemplada, sua parte mental contemplada, espiritual contemplada, suas necessidades físicas básicas contempladas, e por consequência você não terá uma doença. Então, saúde, no conceito mais amplo, seria algo em torno disso. Sim, com certeza, é exatamente isso, Felipe? Sim, cara, muito, né? Muitos giram em torno de doença, mas não é somente isso que é abordado como conceito de saúde, não é muito verdade. Então, lógico que você já trabalha há muito tempo com o SUS, já está com o SUS há alguns anos, se você com certeza deve saber quais são os princípios do SUS, pode falar um pouco deles? Quanto aos princípios do SUS, são 3, né? Integralidade, equidade e universalidade. Então, nós podemos dizer que o SUS de fato é universal porque todo mundo tem acesso a ele, seja você usuário completamente dependente do SUS ou usuário da rede complementar, dos seguros de saúde. De uma forma direta ou indireta, você vai precisar do SUS. Então, por exemplo, você que tem seu plano de saúde, independente de qual seja a operadora, precisar de alguma cirurgia, num transplante, por exemplo, aqui no Ceará, um transplante de fígado de rim é feito pelo SUS, mesmo que você tenha algum plano. Se você precisar de uma medicação de alto custo, uma medicação judicializada, mesmo com plano, você precisará do SUS para poder obter essa medicação. Então, ele é universal. Você tendo dinheiro para pagar um plano, tendo acesso a um plano ou não, o SUS está lá para você. Quanto à equidade, o SUS oferecer mais a quem precisa mais e, logicamente, menos a quem precisa menos. Então, a gente tem vários programas dentro da atenção básica, por exemplo, ou na atenção secundária e terciária que trazem isso bem forte. Por exemplo, o sistema de classificação da emergência. É um sistema baseado em cores, em cores azul, a verde, a vermelha, laranja e azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, e cada uma das cores representa um nível de complexidade e gravidade maior ou menor e um tempo de resposta maior ou menor. Então, se você chega ao hospital, na emergência do hospital e é classificado como verde, você vai esperar um pouco mais em relação ao que é classificado como amarelo, por exemplo, porque aquela pessoa classificada como amarelo precisa mais do que você, de um atendimento mais rápido que você. Então, basicamente, é isso. Em integralidade, o fato de você poder acessar todos os serviços, todos os ambientes, todas as instâncias do SUS, e elas se conversam, né? Então, a atenção básica precisa conversar com a atenção secundária e ela na atenção terciária, e todas essas atenções, todos esses níveis reportam-se à Secretaria de Saúde
e as informações vão e voltam de maneira coerente. Então, sobre as redes de atenção à saúde, o que você pode falar sobre? Você tem algum ponto de vista sobre elas, as primárias, terciárias, secundárias, atenção básica? O que você acha? Quanto à atenção básica, atenção primária, ela é de fundamental importância dentro da rede do SUS. Ao meu ver, deveria ser dado maior atenção e maior destino de recursos para lá, porque investir na atenção básica significa que você vai, a longo prazo, evitar custos na atenção secundária e atenção terciária. Então, por exemplo, no nosso hospital, nós atendemos 7.500 crianças por mês, em média, e pelo menos umas 2.000 ou 3.000 dessas crianças são casos que a atenção básica, o posto de saúde, uma rede de saúde da família bem estruturada e ativa, poderiam resolver. Isso diminuiria muito o tempo de espera dos nossos pacientes e lotaria menos a nossa emergência. Coisa simples, que a atenção básica pode resolver. Mas, por que você acha que isso não acontece? Que pode ser as possíveis causas para esse impasse? Não sei, infelizmente, por que não acontece. Talvez seja falta de equipe, talvez sejam problemas de nível político, ou enfim, desinformação do usuário, mas o fato é que a atenção básica bem estruturada e bem ativa evita muitos problemas a longo prazo. Assim, com certeza, se realmente tudo fosse mais bem estruturado, mais valorizado, investido melhor, né? Com certeza. E qual é a rede que você atua? O grau, né? Esse nível? Até no retrasado, eu trabalhava na direção terciária, eu era responsável por alguns blocos de clínica médica e cirúrgica e também pela epidemiologia. E lá era um hospital de cirurgia geral e maternidade, então todos os tipos mais complexos ou não de questões cirúrgicas ou médicas e obstétricas iam para lá. Agora eu trabalho na atenção secundária, no hospital pediátrico, e o nosso nível é um pouco menos complexo que o hospital anterior. Então, a nossa organização é nesse sentido. O nosso hospital é de complexidade de nível secundário. Quanto à importância do planejamento em saúde, é meio que quase meio por cima assim que você acabou de dizer, né? Quanto ao planejamento de saúde, é basicamente isso que eu acabei de comentar na questão da atenção básica. Você precisa ter bastante certeza e noção dos 3 níveis do SUS e onde cada um desses níveis eles interagem, qual a função deles. E como que um nível muito bem estruturado, como ele pode refletir nos outros níveis, e um nível muito bem estruturado pode evitar gastos nos outros níveis. Então basicamente é isso. Você não consegue ter um serviço de saúde público assim, sem uma estruturação mínima adequada e sem saber suas potencialidades, suas fraquezas e sem trabalhar em cima disso. Sobre as cartas dos direitos dos usuários, né, da saúde, quais partes você acha mais interessante que você quer abordar sobre ela? Quanto à carta dos direitos dos usuários da saúde, bom, ela resume basicamente o que acontece, né? Sobre os direitos que os usuários têm, mas eu gostaria mais de focar sobre a questão das responsabilidades do usuário do SUS. Normalmente as pessoas, ou até nós mesmos, lutamos e prezamos muito pelos nossos direitos, que precisamos receber, é nosso direito ter aquilo outro, mas também é nossa responsabilidade zelar pelo SUS e contribuir com ele. Então, gostaria de deixar para vocês que são formandos ainda, de que embora nós tenhamos alguns direitos como usuário, como cidadão, mas temos responsabilidades. E essas responsabilidades falam muito mais alto do que nossos direitos. E sobre a vigilância em saúde, quais as ações que você conhece sobre ela e qual a importância dela para nós? Sobre a vigilância em saúde, é um ponto mais próximo a mim, já que eu sou epidemiologista, então a gente trata justamente sobre a vigilância em saúde. Então, nós precisamos consolidar, analisar dados,
disseminar informações pertinentes sobre doenças de notificação compulsória, sobre eventos e agravos relacionados à saúde. Então, por exemplo, a pandemia de Covid, nós estamos no final dela. É vigilância em saúde, epidemiologia total. Surtos de sarampo, surtos de dengue, surtos de gripe, enfim, tudo isso é vigilância em saúde, tudo isso faz parte do trabalho da epidemiologia. E as ações são exatamente essas que nós vemos. Então, quando no jornal diz X casos de Covid foram confirmados, ou tantos leitos de UTI ocupados, tantos leitos de enfermaria ocupados, ou o avanço da vacina tem sido eficaz, ou por conta da vacina os casos têm diminuído, ou algo do tipo. Tudo isso é vigilância em saúde, tudo isso faz parte da epidemiologia e faz parte do trabalho que eu desempenho no hospital. Olha, então essa final, né, dessa sua fala, já entra no que a gente tinha feito essa pergunta, né, sobre quem faz esse levantamento, esses índices, né, esses dados, né, que surgem para nós nos jornais e tudo, muito bom. Sim. Eu também peguei aqui mesmo na nossa pergunta. Quanto à sua importância, é fundamental, para falar a verdade, porque sem esses dados e análise desses dados, não tem como os órgãos de maior instância pensar e planejar estratégias de combate às doenças, se a gente não sabe como acontece, quando acontece e de que forma pode ser evitada. Então a ideia da vigilância em saúde é justamente essa. E sobre a PNH, você conhece ela? Já participou de algum evento que teve relacionado? E a Política Nacional de Imunização, na verdade, em termos práticos, tá? Foi a mudança de um nome e uma uma quebra de paradigmas. A ideia dela é que a gestão do SUS, os usuários do SUS, todos eles possam ter contato entre si, possam sentar e conversar e debater sobre as estratégias de como melhor aplicar as políticas do SUS e acesso aos usuários. Então, quando nós temos a Secretaria Municipal de Saúde ou Estadual de Saúde, enfim, a Secretaria de Saúde do município ou do estado, e nós temos os conselhos municipais de saúde e os diretores de hospitais, por exemplo, a ideia é que essas três instâncias sentem e mostrem quais são as dificuldades, quais são os desafios e como cada uma dessas instâncias podem conversar entre si de forma equilibrada e de forma que a Secretaria de Saúde, por exemplo, possa fornecer recursos para os hospitais conseguirem aplicar esses recursos de modo que os usuários possam entrar aos hospitais e usufruir desses recursos que foram cedidos pela Secretaria de Saúde, entende? Então, basicamente é isso. E uma participação popular. É importante que os conselhos municipais de saúde tenham uma participação forte, que eles possam lutar pelas melhorias, porque muitas vezes por questões políticas, por exemplo, financeiras, algumas políticas de saúde não entram em vigor, mas quando tem um conselho municipal de saúde, onde o usuário é bem ativo, cobra o seu político, o seu gestor, a gerência da Secretaria de Saúde, as coisas funcionam um pouco mais rápidas e um pouco mais fluidas. Então, pessoal, Ricardo aí trouxe pra gente várias pautas importantíssimas, certo? Sobre o privilégio que nós hoje temos em usufruir do SUS, certo? O SUS está aqui há bastante tempo. Esse foi o nosso podcast junto com a Agatha, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, foi isso. Obrigada pela atenção, obrigado, professor, por ter escutado. Então, esse foi o nosso podcast, do nosso Endocast, Papo de Jaleco. Então, foi essas as perguntas que nós fizemos, com as respostas, né, do Ricardo, nosso convidado. E é isso. Obrigada, boa noite e até uma próxima, quem sabe.